O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, está no ar o nosso programa A Sua Voz no Rio, programa Vitor Hugo. Eu, Vinícius Rio, estou hoje apresentando o programa, entrevistando a nossa amiga Heloíse, que gosta de ser chamada mais de Elo. Elo, seja bem-vinda, dá uma boa noite para os nossos telespectadores e ouvintes da rádio. Olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da rádio, da Lu, de você, para estar aqui falando um pouquinho de mim, da trajetória profissional, do Rio de Janeiro, de segurança pública, e vamos bater papo. É o nosso programa A Sua Voz no Rio, que é o programa do vereador Vitor Hugo, que tem inúmeros projetos de lei, inclusive a lei que permite a mulher entrar no ginecologista acompanhada de alguma pessoa, depois de ter tido toda aquela tragédia de muitas mulheres serem assediadas pelo ginecologista e não podia entrar com ninguém, agora pode entrar com acompanhante. A lei do vereador Vitor Hugo, que é Riborel além dos olhos, que qualifica, que treina, que obriga o profissional, ou exige que ele tenha um treinamento para que ele perceba que aquela criança, de alguma forma, está sendo violentada sem que ela tenha que falar. Também tem o projeto de lei do vereador Vitor Hugo, que é bombeiro civil comunitário, que atua imediatamente em casos de tragédia já dentro da favela, em caso de alguma urgência, primeiros socorros, prevenção, até que o bombeiro militar possa chegar, ou o SAMU, haja vista que é a questão geográfica, né? O bombeiro tem uma dificuldade enorme de chegar nas comunidades, de fazer o atendimento, demora muito por conta do acesso. Se a gente tiver alguém dentro da comunidade que pode prestar um socorro imediato, né? Quantas vezes você não salva? Esse projeto Bombeiro Civil Comunitário, que é do nosso vereador Vitor Hugo, ele visa isso. Bom, é uma noite maravilhosa, uma noite de quinta-feira, é Rio de Janeiro. Hoje é dia 23 do 7 de 2026 e você é o nosso convidado, estamos ao vivo. Elo, conta um pouco quem você é, a sua trajetória, pessoas que estão ao vivo, não só aqui no Brasil, mas em outros continentes nos vendo, saber um pouco quem é você até que a gente entre no assunto. Vou me apresentar fisicamente, porque nós temos ouvintes, né? Muitas vezes não veem, mas ouvem. Sou Heloíse, uma mulher de 45 anos, aproximadamente 1,63 m de altura. Estou vestindo uma calça listrada, azul, vermelho, branco e amarelo. Um terninho azul marinho, cabelos encaracolados, levemente dourados. Sou mãe de 4 filhos, policial militar há 15 anos, atuante na área da educação também há 15 anos, aliás, há mais de 15 anos, pois antes da polícia militar já atuava como professora em escolas particulares. Meu último trabalho antes da polícia foi no Colégio Nossa Senhora da Piedade, extinto Colégio Nossa Senhora da Piedade, no Encantado, né, Colégio de Irmãs. E é isso, atuando sempre com uma educação preventiva nas escolas, prevenção às drogas, à violência. Esse projeto de lei do vereador Vitor Hugo é muito interessante porque nós, enquanto educadores sociais do PROED, que é o Programa de Prevenção que eu atuo, né, atualmente, temos essa escuta especializada, né, a fim de não revitimizar aquela criança. Então a gente tem esse olhar atento, esse olhar mais criterioso como profissionais e como o Vinícius falou, é uma situação que é uma necessidade urgente hoje da gente ter esse olhar para essas crianças. Então atuo com esse trabalho de prevenção já há 15 anos. E é muita troca, né? Nas comunidades do Rio de Janeiro, atualmente, Complexo do Alemão, atualmente já há 5 anos no Complexo do Alemão, mas já trabalhei no Morro dos Macacos, Morro do São João, Complexo da Penha, e por aí vai. Rio de Janeiro é enorme, a gente andou bastante. Eu sou oriundo de comunidade também. Oriundo não, eu moro em comunidade. Mas no meu caso, não é só uma necessidade financeira, que às vezes as pessoas que estão lá estão por causa disso. Eu, no meu caso, sou apaixonado mesmo pela cultura da favela. Sim. Eu gosto daquela coisa, está todo mundo falando ao mesmo tempo, está todo mundo falando alto e está todo mundo se ouvindo, né? Sim. Você estava contando aqui em off uma situação que aconteceu na Marcha para Jesus e que
uma criança se perdeu da família, você teve maior dificuldade para poder conseguir ajuda para encontrar essa criança. Se fosse em uma favela, eles parariam o evento, todo mundo ia procurar, estaria um montão de gente gritando, cadê, como é que ela é? Me fala aqui. Porque faz parte da cultura do nosso povo, né? O povo periférico, de querer sempre ajudar. Eu não sei por que cargas d'água, né? As pessoas criminalizam a favela. Endemonizam a favela. Porque, mas tem bandido, claro que tem. A gente não tá falando que não tem. A gente não tá fugindo de uma realidade. Mas tem muito mais do que bandido lá. Tem pessoas do bem, tem cultura, tem lugares lindos. A vista da favela, quem mora no alto, então, quando olha e vê todo o Rio de Janeiro. Então, e tem pessoas muito boas. Por exemplo, na favela é o local que tem mais igreja evangélica. Sim. O pessoal não sabe disso. Acha, não, a favela, cara, tem mais igreja, tem comércio. A favela tem, hoje em dia, para o morador de comunidade que não consegue pagar local para ter uma festa, tem casas com piscina e não são de vagabundos, tá? Não é de bandido, não. Tem gente que comprou, fez e as pessoas vão lá usufruir. Então, eu não entendo o porquê demonizo tanto essa marginalização, né, das comunidades vem desde a criação do primeiro morro no Rio de Janeiro, que foi o Morro da Providência, que foi oriundo dos pretos, iniciou aquela comunidade, os pretos refugiados, né, alforriados, entre aspas, refugiados, se reuniram e começou a comunidade no Morro da Providência. Então, ali eles se reuniam para os seus cultos religiosos, para o seu trabalho, né, mas eram pretos. E como uma sociedade, né, um Brasil colonizado que nós temos, né, ainda hoje, um local majoritariamente habitado por pretos é um local marginalizado. Haja vista as religiões de matrizes africanas que ainda têm esse preconceito que são coisas de vagabundos, de subjugados, enfim. Então vem desde os primórdios nossos da escravidão, infelizmente. E eu vejo assim, como uma policial que desde que saiu lá do Cefap atua nas UPPs do Rio de Janeiro, eu sinto muito essa na pele, porque eu vivencio os projetos sociais, dei aula de reforço escolar na Vila Cruzeiro, no tempo em que lá estive, promovia festas julinas para aquelas crianças na quadra, lá na Travessa Jacupema, em cima, né, na Berendiba, antiga quadra da Vila Cruzeiro. Então, assim, a gente sente a dificuldade da pessoa que mora ali. Eu não sei qual a comunidade que você mora. Tuiuti. Ali São Cristóvão, Barra Imperial. Ainda é meio que horizontal, mas falando de uma comunidade, por exemplo, do Complexo do Alemão, que é íngreme, vertical, vielas muito apertadas, inacessíveis, dificuldade de acesso de caminhões, tem ainda a dificuldade das barricadas, da questão do tráfico, do desvio de cargas, enfim, todo um contexto, né, difícil de acesso. Você pensa, por exemplo, uma dona de casa, legítima, mas que tem lá o seu ordenado mensal e que vai, por exemplo, numa loja comprar uma máquina de lavar. Ela não consegue que a sua máquina de lavar acesse a sua residência com um caminhão. Então tem toda uma logística que essa senhora tem que descer o morro inteiro e não é uma ladeirinha de uma rua. É quilômetro, a gente está falando de quilômetros para subir, acessar. Tem áreas muito altas no Complexo do Alemão que são inacessíveis. Veja que temos um teleférico lá no topo, só para a gente dimensionar a altura, né, a dificuldade de acesso. Isso é o mínimo, vai fazer umas compras no supermercado na pista. Não é todo carro que sobe, então a comunidade já tem que ter aquele frete ali específico para subir com as compras daquela pessoa. E não é toda pessoa que tem a grana para pagar 10, 15, sei lá quanto, 20 reais para subir suas compras. Então tem muita dificuldade de acesso. Então quando a gente vê essa marginalização das comunidades, porque é todo mundo vagabundo, porque é todo mundo isso, todo mundo aquilo, não conhece a comunidade. Não, você fala de gente que não frequenta a comunidade, bota tudo no pacote só fazer uma conta. A matemática ela é exata. Você pega uma comunidade com mais de 60 mil habitantes, como é o Morro da Mangueira ali, que é enorme. Você tem quantos traficantes naquele local? Não chega a 1%.
Não, infelizmente. O que aparece primeiro, né? O que mostra primeiro? A gente estava conversando ainda há pouco nos bastidores sobre isso. Que, infelizmente, o negativo é o que aparece. Que aparece. Não aparecem os projetos sociais que existem, não aparecem os talentos que saem, por exemplo, no Morro do Vidigal. Quantos artistas hoje a gente vê nos programas de streaming, filmes, enfim, ganhando prêmios lá fora, que saíram de dentro da comunidade do Vidigal, do Nós no Morro. Não é só o Vidigal, não, tem várias outras possibilidades, Maré, inclusive. Então, assim, a gente está muito mal acostumado, eu falo a gente porque sou carioca, estou inserida nesta mesma comunidade, neste mesmo infeliz padrão, e que é uma desconstrução, é um policiamento constante na minha cabeça, de até eu falar, porque mesmo tendo vindo de uma comunidade, eu morei às margens do Morro do 18, fui criada por uma mãe separada, por uma avó também sozinha, eu fui criada por mulheres com dificuldades, muitas dificuldades, e aí você imaginar que, poxa, e eu tenho a pele clara, mas eu vivi uma vida de preto, sim, de comunidade, porque eu não tinha condições de, por exemplo, fazer um cursinho PH da vida, que na nossa época era o ápice. Escreva seu futuro com PH. Com PH. só era aprovado nas faculdades federais quem fazia um curso desses, assim, nunca será. Eu tinha que trabalhar para ajudar nada. Eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe a pagar uma conta de luz, para ter um dinheirinho para sair no final de semana. Eu vejo, né, que as pessoas não mostram o lado bom das comunidades, que você acabou de falar. Só a bateria da Mangueira, ela tira por ano centenas de jovens que poderiam estar se perdendo. Alguns que se perderam, ela consegue resgatar. Tem a bateria Mirim. Então, dentro da comunidade, a gente poderia pontuar mais, a imprensa deveria fazer isso. O lado bom, o Vidigal é um que tem destaque. Sim. Todo mundo quer ir no Vidigal. Por causa do Nós do Morro, né? Um grupo bacana de teatro, né? De música, de cultura, de modo geral. Tem um restaurante também lá em cima que é o... Arvrão. Eu não conheço, eu sou louca pra conhecer. Eu sou louco pra ir. Tem uma feijoada lá de sexta-feira. A gente já fazendo propaganda pública. Cara, assim, mas o Arvrão, só de ver o Júnior, assim, cara, é minha cara. Eu adoro. É o meu povo. Saber que o povo periférico está vencendo, sim, isso é muito importante. Eu fiz eu escrevi uma peça, né, que é Estação Favela, que é um senhor de idade que ele vem e senta, aí o neto dele vem e pergunta: vô, por que a favela nunca vence? Aí nessa estação chega o advogado com muita pressa, com a papelada: cara, me formei, passei na OAB. Eu entro na estação. Aí vem um jogador de futebol, foi contratado pelo Real Madrid. Aí entra dentro do vagão. Aí vem o cantor: cara, vendi, fiz tantos contratos, fiz tanto show, vou passar na Globo. E entra no vagão. E todo mundo que vence sai da favela. Aí quando o trem vai embora, o avô explica pro neto: por isso que a favela nunca vence. Porque todo mundo que vence abandona a favela. Agora vamos falar de um exemplo que não fez isso, Adriano. Eu trabalhei no... E quantas crianças ele inspirou? Nossa, muitíssimas. Se deu para ele ser, sim, acho que eu posso também chegar. Sim, essa a ideia do cara que venceu. Fica e vira exemplo, que se você for embora, o exemplo que vai ter só de quem fracassou. Exatamente. Ontem eu estive na comunidade do Karatê, na Cidade de Deus. Existe lá um projeto há 15 anos. O idealizador mora na comunidade, a esposa também. É um projeto que atende quase 150 crianças e jovens. E aí tem o jiu-jitsu, muay thai e capoeira. Mas, paralelo a isso, tem oficina de tranças, samba, dentro da Cidade de Deus, sem qualquer apoio político. E aí, o morador falou para mim: Elô, isso aqui é meu hobby.
eu não consigo estar aqui o dia todo, porque eu preciso trabalhar, uma vez que eu não tenho apoio. Então, eu preciso trabalhar durante o dia, mas eu saio do meu trabalho às 17 horas e venho para cá. Quando ele chega na porta do projeto, já está aquela fileira enorme esperando ele. E isso me deixa muito encantada, ô Vinícius, porque eu acredito, e é muito triste quando a gente escuta, inclusive da minha classe policial, é tudo sementinha do mal, é tudo não sei o que, não é. A gente não pode julgar uma maioria pelos maus, né, que estão ali, pelo traficante, pelo cara que está ali numa contenção, não. Mas eu costumo dizer que aquele jovem, aquela criança da comunidade, ele vai reproduzir aquele exemplo que ele tem e aquela oportunidade que lhe é aberta. Por exemplo, se ele é criado em um lar que o pai é traficante, que o pai é usuário de drogas e esse jovem não conhece uma cultura de estudar, de terminar o seu ensino médio, prestar um Enem e vislumbrar uma faculdade, ele não sai daquilo ali, porque ele não teve uma mãe, um pai, alguém que lhe deu esse exemplo. Ou alguém que o inspirasse, não necessariamente alguém da família, mas um jogador, alguém que lhe olhasse assim, pô, se ele saiu daqui e conseguiu, eu também consigo. Um exemplo para ele É um seguir. exemplo. Isso Não tem. a gente aprende, eu sou mãe de 4 filhos, como eu disse. Os meus filhos, fatalmente, por mais que eles tenham cada um a sua personalidade, mas eu vejo muito de mim nos 4. Com certeza. Reproduzindo falas, trejeitos, Eles nos imitam. exemplos Eles imitam. de trabalhar. A minha filha caçula, por exemplo, desde muito pequenininha, ela faz miçanga, bijuteria, ela ia para a porta do prédio vender as pulseirinhas dela, porque ela me viu vendendo bijuteria. Ela via que toda hora vinha um dinheirinho, que eu estava ali na correria, então ela queria ter o dinheirinho dela. Então isso as palavras convencem, os exemplos arrastam. Precisamos de mais exemplos nas comunidades. Pois é. O meu filho de criação, né? Que é o filho do meu irmão que faleceu, que era traficante, e morreu numa troca de tiro com a polícia. Ele começou a me seguir. Tudo que eu fazia, ele fazia. Daqui a pouco eu novo, né? Enchendo a cara, ele começou a beber também. Aí começou a me imitar. Eu falei, calma aí, eu tenho que mudar o meu estilo de vida, não por mim, porque eu tava legal, tava curtindo minha vida. Formador de opinião. Mas eu preciso ser exemplo a ele. Antes que eu perca ele, tenho que ir atrás para resgatar. Mudei meu estilo de vida e ele começou a seguir. Por exemplo, eu passei a frequentar a igreja, né? Virei cristão. E quando eu vi, ele estava também na igreja comigo. Aí daqui a pouco ele se batizou, daqui a pouco virou um dia, daqui a pouco ele estava dirigindo a igreja, daqui a pouco casou. Quando ele casou, eu falei assim, Senhor, tá, meu trabalho aqui está feito. Valeu a pena. Isso aqui é meu trabalho, tá feito. Então assim, entender, como você falou, que o exemplo pode mudar a história do povo periférico, se aqueles que vencerem ficarem. Sim, e assim, e começa tudo na educação, né? Que a gente não tem, né? Lá da base, lá de trás. A gente não tem. Porque uma mãe, né, não é dizer que o filho de uma mãe analfabeta, semi-analfabeta, ele está fadado a virar bandido, não é nada disso. Mas eu quero dizer que se esse jovem que tem uma mãe que não tem a cultura de estudo, de ensino, né, de instrução, melhor dizendo, ele não vai conhecer esse mundo. Não. Isso somos nós também. Às vezes nós temos crenças limitantes que nós trazemos das nossas raízes ancestrais, de você achar que você não pertence, que aquele lugar não é para você, que vão te olhar assim, assado. Deve esse estigma para a vida inteira. Sim, infelizmente. E não vamos ser hipócritas. Existe, como a gente começou a nossa conversa, o preconceito. Esse cara vai botar um currículo em qualquer que seja a instituição, mas mora onde? Vou dar o exemplo aqui da Baixada Fluminense, que eu tenho andado bastante na Baixada e o acesso é bem difícil. Tanto de transporte, quanto de educação, quanto de informação. E aí esse jovem vai lá e preenche quantas conduções você precisa pegar para, por exemplo, chegar ao centro do Rio. Horário das 9 às 18, horário comercial. Para o cara chegar às 9 no centro, que horas ele tem que sair de Austin? De madrugada.
Depois que você Bota pegar o aí engarrafamento. 4 da Com manhã. certeza. Engarrafamento que vai pegar de lá pra cá. 4 da manhã é o mínimo. Se ele não foi Austin que é longe, já fui em Austin. É muito, filho. É muito Eu dormia longe. e acordava e não chegava em Austin. E aí, um beijo pro pessoal de Austin, que eu tenho amigos em Austin, amigos e amigas. Nada contra Austin, mas é longe. Como é longe? E aí, assim, aí o empregador já vai marcar com X. Pô, esse cara aqui fatalmente pode me dar problema. Ah, quebrou o ônibus, encheu não sei o quê. Não vai contratar. Claro, que alguém de Austin pra cá, fica difícil, cara. Ó, pode chegar atrasado, fica difícil. E aí, Qualquer você problema. também, aí a gente sai daqui e viaja para Austin. Quais são as oportunidades que tem em Austin? Pouquíssimo. Pouquíssimas. Eu acho que talvez o segredo seja mais investimento. Vamos dar uma parada agora, ouvir uma música e já a gente volta pro segundo bloco. Sim. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Voltamos ao vivo com o seu programa, o nosso programa Só Voz do Rio, programa Vitor Hugo, eu, Vinícius Rio, hoje entrevistando a nossa amiga Elô. Elô que é policial militar, né, é pré-candidata a deputada estadual pelo PDT, partido do meu coração. Foi o primeiro partido que eu me filiei, partido de Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, vereador saudoso, eterno vereador Fernando Ilha, que morreu no período da Covid. É o partido do meu coração, embora eu seja MDB, mas o PDT sempre vai ter um lugar no meu coração. Elô, é um ano de eleição, né? E você defende a pauta, né, da luta em defesa das mulheres. Lá no Senado está transitando uma lei que as pessoas não acreditam, né? Ela nasceu de uma conversa comigo. No evento que a gente teve no MDB, da nossa madrinha lá, do MDB Mulher, Cátia Lobo, ela trouxe uma advogada que defende as mulheres, uma loura, esqueci o nome dela. E eu falei isso, eu falei que a minha opinião era que a mulher fosse treinada para se defender. Eu não concordo com a lei de proteção à vítima, tirá-la de um estado para o outro, para o cara viver tranquilo lá e ela ter que sair do meio da sua parentela, do meio dos seus amigos. Então, a minha proposta, né, na época, dentro do diálogo, é que armassem a mulher. Amassem ela e ela ter no celular dela um chip que poderia, que na hora diria onde o agressor está. Então, se ele está chegando perto, ela ia se abrigar, ia ficar com a arma dela, caso ele viesse para fazer algum mal, porque a medida protetiva não protege ninguém. A medida protetiva vai impedir, ele tem que ficar a 100 metros de distância. E quem garante isso? Qual é a garantia da medida protetiva? Agora, você tem duas soluções, eu botei isso em pauta. Uma é preparar a mulher e armar ela, outra é os policiais mais próximos acompanharem, terem acesso a isso e apitar aqui, ó, tá apitando, ó. Sim. Esse agressor tá próximo à casa da vítima e o policial prontamente aparecerá. Sim. Será que a gente consegue fazer algo desse tipo? Vinícius, eu vou te dar meu posicionamento como policial militar, mas primeiramente como mulher e uma mulher que já teve medida protetiva, tá? E antes até de me posicionar com relação a isso,
Eu vou citar um caso daquela capitã da PM, né, que foi assassinada pelo marido. O marido carregou o corpo dela, tem vídeos, enfim, já morta, enfim. E ela era uma policial, fardada, armada e mesmo assim sofreu feminicídio. Então pode parecer contraditório o que eu vou te dizer, meu amigo. Até chegarmos a esse patamar de um acesso a qualquer mulher, nesses casos, já ter um porte de armas, eu acho que a gente tem que ter uma, vamos dizer, entre aspas, uma reeducação, tá? Porque muitas vezes essa mulher, e eu falo como policial agora também, nós já tivemos N casos onde a mulher sofre a violência doméstica, ela recebe a medida protetiva e ela aceita aquele parceiro de volta. Mas também já tivemos casos, o meu, por exemplo, que eu tive medida protetiva e por ter uma filha, né, com o agressor, eu fui obrigada a estar em uma praça de alimentação de um shopping, na presença desse agressor, para que a minha filha tivesse o convívio com esse genitor. E isso tudo com ficha criminal, com tudo dito para o juiz, tudo explanado, mas existe esta brecha da lei, aonde diz que se existe um vínculo de filhos, esse agressor tem o direito de, alguma forma, se aproximar. Escolha uma pessoa da sua confiança, que foi o que aconteceu comigo. Escolha uma pessoa da sua confiança para encaminhar essa criança ao convívio com o pai, para fazer a mediação. Mediador. Um mediador. Se não for uma assistente social, jurídica, que seja uma mediadora da minha confiança. Você acha que a criança, já diante daquela situação estranha, de agressividade, vendo a insegurança da sua mãe, ela vai se sentir à vontade de estar na presença desse genitor? Provavelmente não. Com uma terceira pessoa, com todo aquele constrangimento? Esse é um ponto. Segundo, no meu caso específico, eu ia armada até os dentes. Eu ia armada, eu tinha o cuidado de olhar todas as saídas do shopping, se tinha alguém com essa pessoa em questão me vigiando, se quando eu saía do shopping, se tinha alguém me seguindo, se tinha alguém, eu olhava tudo, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. E mesmo assim, eu era uma policial com um porte de armas, com medida protetiva, totalmente vulnerável. Porque um agressor, um homem que tende a fazer qualquer tipo de violência contra a mulher, ele não está nem aí se essa mulher tem arma ou se não tem. Sinceramente falando, o que tem que existir para as mulheres é o entendimento que mulher não precisa estar casada para ser uma mulher realizada, para ser uma mulher reconhecida, aceita por uma sociedade. Porque muitas mulheres que sofrem essa violência, feminicídio, tentativas de feminicídio, agressões verbais ou não, físicas ou não, patrimoniais, morais, muitas vezes ela segura esse casamento para não ser julgada. Eu tenho uma conhecida, uma dona, uma idealizadora de um grande coletivo de mulheres vítimas que ela vive um matrimônio falso porque ela é pastora. Horrível isso. Porque a igreja não pode saber que ela é separada, divorciada. Então os dois convivem. É um pensamento arcaico, né? Mas existe. Nem a Bíblia obriga ela a isso. Então, assim, é um paradoxo mesmo. Sinceramente falando, nós temos aí hoje na mídia, no dia de hoje, a notícia dessa capitã da PM. Não me lembro o estado, não sei se é Bahia, um estado que não é nosso aqui não. Ela armada, fardada, com todos os recursos, inclusive o batalhão, o código 800 que a gente usa no apoio ao policial militar no caso de emergência. E não é atendida. Esse cara vai pegar 10 anos de cadeia, se tiver.
Se chegar, né? 10 anos de cadeia no máximo, se ferra. Se chegar, porque aí entra bom comportamento, ele pode botar uma psiquiatria ali no meio para dizer que foi movido por forte emoção, que tinha isso, que tinha aquilo, e vai reduzindo. Eu sou a favor, comprovou que ele matou, morre também. Porque Exatamente. eu não sou a favor da prisão perpétua, porque é um gasto e um risco. Porque o cara sabe que nunca vai ser. O que impede ele tentar fugir? Exatamente. O que impede ele tentar ferir um guarda, tomar a arma de alguém e fazer uma tragédia lá dentro? Então, para mim, nessa condição. Porque eu sou pai, eu tenho uma filha de faz 16 anos agora, em setembro. Chegou o namoradinho dela para namorar, eu falei para ele, irmão, a única recomendação, não toca. Porque se você tocar, é você que chama a polícia para mim. Não pensa que eu chamo a polícia pra você, não. Eu vou atrás de você. É você que chama a polícia pra mim. Por quê? Porque se o cara perceber, eu já vi o comportamento do agressor. Se ele perceber que tem um pai banana, que tem um irmão banana, eles batem. Eles sabem que não vai dar em nada. Quando eles veem que, ó, calma aí, tem um velho doido ali, que de repente vai lá na minha porta, esse cara vai atrás de mim. Eles pensam 2, 3 vezes em bater. Mas qual é o meu medo? A justiça, se a gente não acordar, não tratar disso com seriedade, a gente vai criar um bando de justiceiro. Sim. Porque olha, mas isso começa até nas DEANs, tá? Eu acho que essa conversa ela é muito longa, porque por eu ser da segurança pública, né? 15 anos, trabalhar nem atendimento às crianças, e acabo tendo contato com a realidade de muita violência doméstica, inclusive violência sexual infantil, e muitas queixas. E eu posso falar também por mim. Infelizmente, ainda hoje não temos um atendimento especializado nas DEANs. Tem uma delegacia só. Não, nós temos até algum. Tem aqui a do centro, que foi a primeira. Que tinha horário. Há muito tempo atrás tinha horário de fechar. Falei, isso não faz sentido nenhum. Sim, e não assim. Continua aberto? Continua fechando? Porque não pode fechar. Não faz sentido, delegacia. Mas aí você delegacia, chega lá, hospital. tem um policial. Estou falando dessa aqui específica, não. Estou falando de uma da região onde eu moro. E aí esse policial com aquele humor, né? Maravilhoso. Aí a pessoa chega já fragilizada, algumas apanharam ou não, enfim. E aí é mal atendida, de repente descartada e não tem a devida orientação de baixar um aplicativo Rede Mulher, que ali ela tem um dispositivo que num caso de uma aproximação ela aciona e já vem a patrulha. Ela não tem um atendimento especializado que vai orientá-la a procurar um CIAM. Ou cai na patrulha mais próxima? Patrulha mais próxima, mas tem também um convênio com a Guarda Municipal, que também tem a patrulha, né, da mulher, assim como tem a Patrulha Maria da Penha da PM, tem esse serviço nas guardas também. E essas guardas, elas atuam na fiscalização das medidas, se elas estão sendo cumpridas ou não. Então, quando não existe o cumprimento da medida, essa mulher que foi bem atendida na DEAN, orientada, encaminhada ao núcleo de atendimento à mulher vítima, ela tende, né, a ficar vulnerável. Ela não sabe que ela tem um dispositivo no celular dela que ela pode acionar e imediatamente chegar uma patrulha. Ela não sabe que ela indo ao núcleo de atendimento à mulher vítima, que ela pode ser encaminhada a uma defensoria pública, a uma assistente social, um atendimento psicológico, a uma casa de passagem para um refúgio. Então, são informações que, infelizmente, tem bandeiras políticas que dizem, taca a arma em todo mundo. Não resolve se você não educar antes. Se não tiver o cumprimento das leis, também não falar para a pessoa que existe essas leis. Sim. Mas eu acho que a fragilidade não está só aí. Acho que deveria ser matéria de escola. Total. Matéria de escola. A menina aprender desde cedo com o direito dela como mulher e eu falo isso, é uma educação o quê? Preventiva. Isso. Mas a minha paranoia com isso tudo, é uma paranoia mesmo, com isso tudo é o seguinte, é transformar o cidadão de bem, o pai de família, o irmão, em um assassino. Porque se o cara sabe que aquele rapaz, ele é capaz de tirar a vida da irmã dele ou da filha dele, eu acho que ele não vai esperar. É complicado. Uma dica que eu dou como mãe, como mulher, como policial feminina, eduquem suas filhas a não permitirem,
nenhuma alteração de voz. Porque se um pai zeloso, que cria com todo carinho, não dá tapa, não grita, não xinga, ela vai estranhar no primeiro que o fizer. Porque o exemplo de homem é o pai. É regrinha lá de casa. Se eu não fiz, ninguém faz. Se ela aprendeu um lar onde o pai grita com a mãe, bate, xinga ela e todos, ela vai achar que aquilo é normal. E por isso que a gente vê tantos índices de violência contra as mulheres. É uma coisa arcaica, é de muito tempo atrás. Mas tem uns que, mesmo quando a mulher ela nota e ela se afasta, ele vira um perseguidor. Sim. Tem sim. casos que mesmo que a menina olha assim, não, Sim. levantou a voz pra mim, vai levantar a mão, não quero mais. Eles perseguem. E aí eles começam a ameaçar. Com certeza. Ó, não fica comigo, não vai ser de mais ninguém. Aí tá o meu problema, aí tá a minha paranoia. Não vai ser minha, não ser mais ninguém. Esse cara é um potencial assassino e pode tirar a vida da minha filha. E como é que faz? Espera ele tirar, para depois fazer uma romaria? Vai na polícia, denuncia, não vai dar em nada, porque ele não fez nada, ele tá só ameaçando. Ameaça já é crime. Mas é a medida protetiva que não protege ninguém. Tá a medida protetiva. Chegou, matou. Ah, agora quebrou a medida protetiva. Você matou. Agora já existe uma brecha também com relação a essa lei a UECA, né? Porque a criança tem o direito à presença do pai. Mas já houve uma reforma nessa lei, onde o pai, se ele for um estuprador, ou se ele for um agressor, alguém que tentou alguma coisa contra a sua mãe ou contra a própria criança, ele perde o direito à guarda compartilhada. Que essa guarda compartilhada, a gente pensa que guarda compartilhada é só quem mora. Não, o 15 em 15 dias para os casais separados já se configura uma guarda compartilhada. Então esse cara perde o direito ao pernoite. Ele não perde imediatamente o direito a ter o contato com o seu filho, mas perde o direito ao pernoite, a levar o fim de semana inteiro, enfim. Porque aí vem a violência vicária, onde ele faz com o filho para atingir a mãe. É outra coisa perigosa, porque ele vai, às vezes não bate, vai fazer uma tortura psicológica imensa. Sim. Que as mães também fazem. Sim, quando é o contrário, alienação parental, faz uma tortura, cria um monstro na cabeça da criança contra o pai. Só que nesse caso, que é um agressor, a mãe já fica em casa, você que vai agredir minha filha. Então eu não posso ir para uma balada, porque se eu for postar uma foto que ela tá dormindo lá com ele, será que se ele ver essa foto minha na balada, esse cara não vai maltratar minha filha, não vai ferir minha filha para querer me atingir? Então é muito complicado. Eu acho que a fragilidade da lei é o que prolifera tudo isso. Sim. Eu acho que se o cara tirou a vida de uma mulher, confirmou que foi ele, por motivo passional, esse cara não deveria mais estar no convívio dos seres humanos, porque ele é mais humano. Vamos pensar que não existe motivo pra gente tirar a vida de ninguém, a não ser legítima defesa. Né? Atentou contra mim, o meu filho, aí é outra história. Mas agora a gente tentar justificar, porque é isso ou aquilo, não tem. Tirou, acabou. Tu vai voltar a viver se eles voltarem. Então vai morrer igual ela morreu. Porque ela morreu, ela não tem mais. Você não deu chance, porque você vai ter uma chance de continuar a tua. Mesmo que você daqui a 30 anos, tu vai ter uma chance de continuar a tua vida se você tirou a vida de alguém. Exatamente. Não faz sentido. Se não debater pena de morte, é claro, a gente tem que acabar com as brechas na lei, porque senão vai só pobre. Mas não é que o pobre não tem que ir, não. Se ele cometeu o crime, ele tem que ir. Entendeu? Que você fala assim, não, vai botar pena de morte, vai morrer só pobre. Se ele for culpado, que bom, vai morrer um cara que está tirando a vida dos outros. O que não pode é absorver aqueles que têm grana de não ir. Sim. Acho que é para todo. Acho que o político que rouba da saúde e por causa do roubo dele morrem milhares, esse cara também enquadra nesse... Vídeo crime aí da menina que sofreu estupro coletivo, né, em Copacabana, onde declaradamente os jovens envolvidos eram de classe média alta, filhos até de secretários de Estado, gente grande, houve todo um clamor, uma desculpa, um isso, um aquilo, até que de fato, como houve um clamor social, aí a coisa deu um encaminhamento mais sério. Morreria. Porque senão ia morrer. Não, e o pai justificando. Não, porque... Ela foi porque ela quis, porque era namorada. Eu falei, quero ver justificar isso pro pai da menina. Poxa. Pro irmão da menina. Pra família da menina. A gente vê a sociedade que sei lá, se a gente não parar, refletir e refazer as nossas leis. O menor infrator. Cara, o cara não pode tirar a vida de alguém com 14 anos, com 15, 16 anos e ficar livre. Como é que é isso? Não, mas ele é menor. Mas ele foi
lá e tirou uma vida. É por isso que ele vai lá e vai tirar outras vidas, porque na cabeça dele ele não paga. Exatamente. Você não paga. Eu costumo dizer que toda a violência, toda a corrupção, todos os crimes que existem no Brasil, ele é gerado no útero da impunidade. Enquanto houver essa sensação de impunidade, vai proliferar tudo que a gente vê de errado. Que não vai dar em nada, não vai dar em nada, você vai fazendo. Sim. Matou uma mulher ali, 10 anos tá solto, vai matar outra, pô. Sim. Deu uma coça na mulher ali, não deu em nada. A gente vê cada cena horrível, o cara espancando. Meu irmão, essa coça vai entrar em tentativa de homicídio, vai ficar preso. Sim. Não é uma agressão, é tentativa Porque de homicídio. ele escolheu tentar, né? Ele não deu um empurrão. É. Você não deu uma tapa, você deu um montão de soco na cara de uma pessoa. Sim. E não é só pra mulher, tinha que ser pra todo mundo. Você pegou um cara, espancou o cara. Ele poderia ter morrido. Tentativa de homicídio. Mas eu fiz na mão. Tentativa de homicídio. Sim. Se a gente começar a punir com mais rigorosamente todos os delitos, a gente vai ter uma sociedade mais consciente. E começar a ensinar direitos e deveres na escola. Eu não sei porque é matéria da escola, direitos e deveres. Como é que você vai formar um cidadão se na base dele ele não Se sabe você assinou o seu mínimo que ele chat, tem que saber quais são os deveres dele como cidadão e os direitos que ele tem. É bem difícil, é onde a gente fala que tudo começa, não à toa que você é um admirador do PDT e eu estou pré-candidata pelo PDT, sou apaixonada pela história, por ser da educação, pelo projeto Brizola, Coronel Nazaré Cerqueira, que foi o idealizador do PROERD, ao qual eu sirvo há 15 anos, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência nas Escolas. Foi o primeiro oficial da Polícia Militar preto inserido na corporação por indicação do Brizola. Então, um cara oriundo de comunidade, chegou a secretário de Estado, inventou o PROERD para ajudar as crianças, porque ele pensou, pô, se eu posso, se eu vivi isso, eu quero que mais crianças vivam essa realidade. Então, é de sair das drogas, da prevenção, enfim. Então, assim, não tem como nós pensarmos em leis, eu sempre falo que é melhor prevenir do que remediar. Nós temos que atingir a base educacional. Quais são os maiores problemas educacionais que nós enfrentamos hoje? Primeiramente, a desvalorização dos profissionais de educação. Segundo, os recursos que as escolas têm são escassos, são absurdamente escassos mesmo, a palavra escasso. Então, assim, nós temos professores com uma turma de quase 35 alunos, né? Nesses 35, pelo menos 5 atípicos. Não tem um atendimento de uma mediadora, que é o PEI, para o atendimento para aquele aluno atípico, que é uma pessoa que fique ali auxiliando, fazendo as atividades, contornando, mediando, porque alguns alunos atípicos não conseguem, não têm a tolerância de ficar sentados os 50, 3, 4 horas de aula, 50 minutos de aula ou o tempo integral de aula, então necessita de alguém para acompanhamento e não tem. Muitas mães vão com mandado de segurança para solicitar à defensoria o atendimento da mediadora, não tem. Aí aquela professora que diuturnamente atende essas crianças, né, ensina essas crianças em comunidade. Vou falar do meu complexo do Alemão novamente. As professoras com 35 alunos dentro de uma sala. Bota aí pelo menos 5 atípicos. Quando tem laudo. Isso ainda. Quando são identificadas como atípicas. Que em alguns casos, se não a maioria dos casos, são tratados como indisciplinados. Porque não tem laudo. Não tem atendimento psiquiátrico, não tem um atendimento psicológico, uma identificação de onde vem aquele comportamento agressivo. Em alguns casos é um comportamento de um distúrbio emocional, mas é um aluno que soca os outros o tempo todo, que chuta a professora, que não sei o quê. Então já passou o tempo da desinformação. O que nós não temos é o pronto atendimento com os recursos necessários. Um suporte aos profissionais de educação, maior atendimento dos PEIs, né, dos profissionais que atendem os alunos atípicos, recursos multidisciplinares para inclusão de fato, porque taca todo mundo dentro de uma sala e vai, incluiu, não incluiu coisa nenhuma,
Se não tiver mediador, não vai ter inclusão. Você vai fazer uma atividade de barulho, de palmas, de apito, numa sala de educação infantil, ou até de ensino fundamental. Se tiver um aluno com intolerância a algum determinado barulho, como eu já tive, a palmas. Porque eu faço um exercício com eles, que é o luz, câmera, ação, drogas não, eles batem palmas. Tem aluno atípico que tem, né, quase sempre o autista, ele tem alguma intolerância com barulhos excessivos, então eles tampam o ouvido. Eu, por sensibilidade, já pergunto, a tia pode bater palma? Você consegue ouvir o barulho da palma? Quando não tem o fone, que já é um direito por lei. Então são muitas questões, Vinícius. E como é que se cuida, né? Porque o sistema é precário. Se na sala, 5 crianças típicas, que cada uma tem um sintoma, né? Tem um problema, um tipo de A tolerância. professora que lute, né? Como é que trabalha tudo isso? E aí, como ela Não recebe... pode ter um colégio separado porque Não tem que fazer a pode. inclusão. Pois é. Aí você não tem recurso Para bem necessário atender esse aluno e para bem desenvolver esse atender aluno. a inclusão. É uma sinuca de bico, porque se você constrói um centro educacional para crianças atípicas, visando tratar delas, potencializar elas, a cabeça das pessoas, não, é preconceito, tem que integrar. Aí você integra, você tem um trabalho seguinte, agora como eu cuido de cada caso? E ainda tenho que educar os que estão em volta para não debocharem, para não fazer bullying, para ter empatia. Quer dizer, que é gravíssimo. Essa integração acaba piorando. Quem tem dinheiro não, tem dinheiro para botar num colégio especial que vai tratar. Não, vai botar 2 mediadoras, uma de cada lado. Vai resolver o problema. Eu atuei num colégio na Barra da Tijuca, dentro do condomínio Rio Mar, colégio caro, bom. Um beijo para meus queridos, se estiverem assistindo. Instituto Braga Carneiro. É um colégio bacana, super acessível de recursos para quem tem condições. Esse é o problema. Então, assim, é uma realidade que, infelizmente, não é a realidade do carioca comum, né? Tem que se tirar o preconceito e começar a debater a ideia de um centro educacional. Pelo menos que prepare essa criança típica para fazer a inclusão. Eu acho que não deveria fazer a inclusão diretamente. Ela tem que ter autonomia, minimamente. Ela tem que preparar, um colégio que preparasse essa criança para incluir ela aos poucos. Ó, você vai começar aqui com a gente e tal, e tal, e tal. Quando a gente entender quais são os seus problemas, as suas síndromes, que a gente pode tratar, aí a gente encaminha para outro colégio, para o colégio comum, que você vai ser incluído com já o mediador, sabendo, e o professor, porque a palma, não é todo mundo vai ter essa sensibilidade de perguntar. Mas se chegar lá sabendo, você vai dizer, opa. Eu já tive um aluno, grau 3, assim, que ele arrancar a folha de caderno, ele surtava. Como é que você descobriu? Porque da primeira vez eu fiz, ele travou. Aí os alunos me avisaram. Escola Virgílio de Melo Franco, na Água Santa. Essa escola é pertinho do presídio da Água Santa, presídio Ari Franco. Isso lá vai anos de bolinha. Lá em 2013, sei lá, 12, eu iniciando na PM. E aí eu tive essa experiência, esse menino. E no fim, ele ficou comigo 2 anos. E aí, no segundo ano comigo, ele já estava familiarizado comigo, com a minha presença, com o meu tom de voz, com o meu jeito, né, doido, assim, de ser, de brincar. Ele falou. Ele era não verbal, mas ele falou no último dia. Ele parou, me abraçou. Então, mas como é que faz para administrar? Foi uma construção. Tinham contos na sala? 30 e poucos. Não, atípicos. Na época dele... Eu acho que tinha uns 3, pelo menos. Como é que trata tudo isso? Se é na minha época de escola que a criança tem esse problema, toda hora vem um engraçadinho no ouvido dele. Ó, eu não sou autista, mas na época de escola eu tinha um problema com lápis. Com o risco do grafite. Não, o risco. Sim. O toque dele no caderno. Então eu ficava todo arrepiado. Eu não conseguia escrever. Eu tive que começar a escrever com caneta. Eu estou aos poucos, não é que eu não quero escrever com lápis. Sim. Ó, nós tivemos ontem o enterro de uma menina no Maranhão, de 11 anos. Ela era TDAH, sofria bullying na escola, no colégio cívico-militar, se suicidou. Caramba. Porque ela não aguentou o bullying, ela não aguentava mais sofrer bullying, perseguição. Ela era zoada o tempo todo. E acabou com a vida dela, 11 anos de idade. Eu falei sobre isso até hoje. E assim,
mais uma vez eu bato na tecla da educação, por isso que eu sou uma brisolista mesmo. Educação é a chave para a gente mudar a segurança pública, para a gente mudar a política, para a gente mudar até os impostos. Porque se você não tem educação financeira, você gasta mal o seu dinheiro, você consome mal os seus suprimentos na sua casa. E a sua vai pra internet elétrica, falar um montão de besteira, fala que não tem um monte educação. de besteira. Eu Então, vejo um montão falando assim, o governo dá bolsa, o governo dá nada a ninguém. gente, O Bolsa Família é um dinheiro do povo, voltando pro direito. povo. E é uma estratégia de aquecer o mercado. Se o maior consumidor, que é o povo pobre, que é quem compra comida o tempo inteiro, povo pobre que não recebe dinheiro do governo, ele não investe em bolsa de valores. Ele não bota o dinheiro dele no exterior. Ele vai gastar esse dinheiro tudo com consumo. Então, quando o governo ele bota o Bolsa Família, além de estar devolvendo um dinheiro que é daquele contribuinte, mas não paga, não está trabalhando, mas paga imposto. E outra coisa que eu vou te falar, sabe qual é a condição para aquela mãe receber o Bolsa Família? Qual? Seu filho estar frequente na escola. Existe toda reunião bimestral na escola, toda reunião de responsáveis com os professores. As mães assinam uma lista de chamada lá, de presença, e se ela faltar, acho que acima de 2 vezes a reunião, seu benefício é cortado. Então, a criança, 1 semana sem frequentar a escola, aciona-se o conselho tutelar. Eu falo porque eu estou na escola. Aciona-se o conselho tutelar imediatamente. Essa família é convocada a comparecer na escola para saber o porquê que essa criança não está frequentando. Mas o ensino é ruim, é bom ou não é? Mas ele tem que estar na escola. Peraí, você que não tem informação e fica falando besteira. Fala besteira, só propaga, eu fico rindo em casa. É igual tem uma fake news que ela dura mais de 30 anos, né? Que eles falam que o governador, em exercício na época, Leonel de Moura Brizola, ele proibiu a polícia de subir o morro. Não tem nenhum decreto, isso não existe. Não, porque a filha dele usava drogas, então ele proibiu para não prender a filha dele. E você que está assistindo a gente, vai buscar informação. Não existe um decreto sequer do ex-governador Leonel de Moura Brizola proibir na PM de subir. Isso é uma fake news antiga. Total. Que se propaga porque a galera quer bater na direita e usa isso. Embora eu acho que a polícia não deve subir para confronto mesmo não, para poder proteger a integridade física do policial e dos moradores. Sim. Porque o único que tem alvo nas costas é o policial. O policial está identificado, o bandido sabe em quem ele vai atirar. Já o policial não sabe se aquele garoto de vermelho que está indo é o mesmo bandido que está voltando. Ele não sabe se vai atirar nele, não dá para perguntar, tem um fuzil ou um guarda-chuva? Agora para tudo aí. O que está acontecendo na LERJ agora, hein, Vinícius? Está acontecendo a faxina, né? As operações policiais, inclusive a matança de 120 mortos no Complexo do Alemão, ela foi vazada pelo presidente da LERJ. Você lembra disso agora, recente? Teve agora uma reportagem sobre isso, que ele tinha falado. Eles estão respondendo, não só ele, uma leva está respondendo por isso, que as operações policiais, confrontos, são todos vazados. Vai sobrar cadeira na LERJ. Axé! Vai sobrar cadeira na LERJ, do jeito que eles estão, todos eles envolvidos. Mas finalmente chegou a hora de investigar também gente grande. Sim, né? sim. Porque não é possível que só o povo pobre, preto, periférico vai estar sendo alvo. Bom, estamos chegando ao término do nosso programa, infelizmente. Mas foi um bate-papo que a gente ficaria aqui. Isso é bate-papo até pro bar. Eu acho, hein? Isso é bate-papo pro bar, tá sentado e trocar uma ideia sobre política. Só falar, não gosto de discutir política e religião. Se você não discutir política e religião, você não vai ver o outro ponto das pessoas para acrescentar nos pontos que você tem. Então, aqueles, como diz o Ulisses Guimarães, aqueles que não se interessam pela política serão governados pelos que se interessam. E como diz Darcy Ribeiro, se a gente não investir em educação, em escola, construir colégios, vamos ter que construir presídio. E o Leonel de Moura Brizola falou para o Fernando Henrique o seguinte, que ele falou assim, essa sua ideia de brizolão é muito caro e tal. Ele falou, caro mesmo é ignorância. Caro mesmo. Fique à vontade dessas considerações finais. Eu fiquei muito feliz. Já virei sua fã. Nada. Porque falar de educação me encanta. Eu sou uma apaixonada pela educação, apaixonada pela disciplina, pela segurança pública e o entendimento social, o entendimento empático. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que dar crescimento para as pessoas. Que assim, é o que eu falo para os meus alunos lá do estado, né, que eu dou aula para o ensino médio também.
Eu falo, eu quero encontrá-los em uma UPA, quando eu necessitar de um atendimento, eu serei cliente de vocês. Então, eu faço a minha parte da melhor maneira que eu puder para que vocês saiam daqui do nosso convívio com um pensamento melhor, com esclarecimento, com leis, porque eles têm aí um monte de ídolos errôneos, aí, ídolos falsos na internet, falsas informações, fake news, ofertas de coisas ilícitas e não saudáveis. Então, assim, se a gente puder informar, se a gente puder formar bons cidadãos, isso não tem a ver com ideologias, com religião, nada disso, é com informação, com técnica. A gente vai ter com certeza uma sociedade mais justa, mais segura, mais feliz, com mais samba, com mais gente livre, sem se preocupar com furtos, com situações de insegurança por aí. E é isso, muito obrigada. Deixa suas redes sociais para eles te seguirem. Elo do Proerd, é @Elo do Proerd no Instagram, Facebook Elo Cristine. E é isso, nos sigam para acompanharem nosso trabalho. Todo dia é uma novidade, são pessoas novas, projetos. Eu estou visitando um monte de projetos legais aí pelo Rio de Janeiro. A gente está tendo a oportunidade de conhecer pessoas que fazem mesmo, e não fazem só numa campanha política, não fazem só no ano eleitoral, são pessoas que vivem e sobrevivem ali com suor, com social, com doação, com ajuda, com voluntariado. Então é isso. Boa noite, foi o nosso, seu programa, Sua Voz do Rio, programa Vitor Hugo. Elô, muito obrigado. Obrigada, Fique com Deus até quinta-feira que vem. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.